Muito bem, a lição número 5, na parte de segunda-feira, nos fala sobre a misericórdia no dia do juízo. O apóstolo Paulo, olhando para a cena do juízo, ele enfatizou a questão da salvação. Em Hebreus 2, verso 3, ele disse: como escaparemos nós se rejeitarmos tão grande salvação, que foi confirmada por todos aqueles que ouviram essa salvação? Deus sempre se mostrou um Deus misericordioso. Isso ficou evidenciado lá mesmo no Éden, quando o ser humano pecou. O próprio Deus chamou Adão e Eva e disse para eles que o descendente da mulher é que seria a base da salvação, porque somente esse descendente poderia resgatar o ser humano assim caído no local onde ele caiu, no pecado que caíra. A desobediência da lei de Deus. A lei de Deus exigia a morte do pecador. E então Deus disse a Adão: o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, simbolizando que Jesus precisaria morrer na cruz do Calvário. Foi aí então que Deus disse a Adão: você vai ter que matar um cordeiro. Esse cordeiro vai representar o Filho de Deus, o descendente da mulher, que vai nascer para resgatar todos os seres humanos. Então, quando nós olhamos para a lei de Deus, nós vemos a justiça de Deus sendo exigida. Mas quando olhamos para a cruz do Calvário, nós olhamos e vemos a misericórdia de Deus em favor do pecador. Por isso, Ellen White, ela escreveu em Fé e Obras, na página 74, foi mencionada em Meditações Matinais, de 1974, na página 386, onde ela escreveu o seguinte: o mundo tornou-se ousado na transgressão da lei de Deus. Porém, a longanimidade de Deus é maravilhosa. Longamente Deus espera a justiça, enquanto a graça intercede pela salvação do ser humano. A lei exige a morte, mas a graça diz: espera um pouco. E nessa esperança, o ser humano pode confiar no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A pergunta número 3 pergunta o seguinte: de que forma seremos julgados no dia do juízo e como nossas obras têm relação com a salvação? Apocalipse 20, verso 12 diz assim: e eu vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante de Deus e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, para a pergunta, de que forma seremos julgados e como nossas obras têm a ver com a salvação? Resposta: seremos julgados pelas nossas obras, porque elas não nos salvam, mas mostram que nós fomos salvos por Jesus Cristo na cruz. A fé em Jesus é que promove que o ser humano transformado produza obras de fé. Essas obras mostram que o ser humano foi salvo através do sacrifício de Jesus. As obras não nos salvam, mas elas podem assim nos levar à perdição. Elas não nos salvam, mas mostram que a nossa fé e salvação, na salvação de Cristo Jesus, ela é real. Quando o ser humano crê que Jesus Cristo deu a vida no lugar do pecador, essa fé ela é transformadora. Ela leva o ser humano até diante do trono de Deus, porque ali Jesus Cristo intercede pelo ser humano. Ali Jesus Cristo mostrou, inclusive no seu ministério, ele disse: quando vier o Filho do Homem nas nuvens do céu, vai separar os bodes das ovelhas. E vai dizer para as ovelhas: vocês fizeram o bem aqui nessa terra. Vocês me viram nu, vocês me viram enfermo, vocês me viram preso, vocês foram me visitar, vocês me deram guarida, me deram conforto, consolo, pão e água. E os salvos vão perguntar: mas Senhor, quando é que fizemos isso? E Jesus vai dizer: todas as vezes que vocês fizeram a um desses meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Então as obras são importantes, no sentido de que mostram que fomos transformados e salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Mensagem escolhida, volume 1, página 381, está escrito o seguinte: que ninguém diga que nossas obras não valem nada. Que ninguém diga isso, porque diante de Deus, no juízo, a sentença é pronunciada de acordo com aquilo que o ser humano tiver feito ou tiver deixado de fazer. Então as obras têm uma importância muito grande. Elas mostram que o ser humano deu atenção para aquilo que Deus pediu para todos nós. Conta-se que havia um barqueiro que ganhava a vida transportando pessoas de uma margem para outra de um lago. Uma pessoa, um jovem que entrou naquele barco, percebeu que o barqueiro tinha 2 remos
e que ele havia assim talhado nos dois remos duas palavras. No da esquerda ele colocou a palavra fé, no da direita ele colocou a palavra obras. O moço perguntou: senhor barqueiro, o que significa esses dois remos com a palavra fé e com a palavra obras? O barqueiro disse: examine. E deixando o remo obras do lado, ele pegou o remo fé e empunhou com toda a força. O que aconteceu? O barco começou a andar em círculo para o lado esquerdo. Ele deixou de mão o remo com a palavra fé, pegou o remo com a palavra obra e esforçou-se, manejou com todo o esforço. E o barco fez voltas no sentido direito, andando em círculo. Então o barqueiro pegou os dois remos e empunhou e movimentou os dois de forma sequencial. E o barco andou para a frente. Então ele disse para o moço: a salvação também é assim. Não se pode ser salvo somente pela fé. E ninguém pode ser salvo apenas pelas obras. Tem que haver uma conjugação dessas duas coisas, fé e obra. Por isso, as pessoas têm que entender que ninguém será considerado salvo por mérito daquilo que fez, mas pela fé em Jesus. Como disse o apóstolo Paulo, a salvação não vem pelas obras, vem pela fé. Não é pelas obras para que ninguém se glorie naquilo que fez e diga: eu fui salvo porque eu fiz isso, fiz aquilo. Então é importante que as obras mostrem que nós fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Ellen White escreveu no livro Fé e Obras, na página 111, o seguinte: conquanto as boas obras não salvem pessoa alguma, é impossível que uma única pessoa se salve sem as boas obras. É importante. Jesus disse: eu vou exigir das pessoas que tenham feito obras em favor do próximo, obras em favor da causa da fé. O juízo vai testificar. Nós confiamos em Cristo como nossa justiça, como nossa santificação e nossa redenção. Nós não podemos enfrentar por nós mesmos as acusações de Satanás, porque ele nos tentou, nos levou a pecar e reclama esse direito de posse sobre nós. O diabo diz para Deus: eles me pertencem, eles são pecadores e não pertencem a você. É aí que Deus diz: mas eles aceitaram o sangue do meu filho como salvação. E por isso, como disse Jeremias, Jesus se transforma o Senhor, justiça nossa. Que Deus nos abençoe. Possamos ter entendido que a misericórdia de Deus, ela vem através da nossa obediência à sua santa lei. A lei será a base do juízo. E, logicamente, seremos julgados por tudo aquilo que fizemos e por tudo aquilo que deixamos de fazer. Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus querido, obrigado pela palavra de hoje. O Senhor é misericordioso. O Senhor sabe e o Senhor exige que a lei seja cumprida. Mas quando nós tropeçamos, a morte se nos apresenta. Mas Jesus Cristo, com sua morte na cruz, morreu em nosso lugar, nos justifica e assim temos plenitude e vida eterna. Graça e justificação. Obrigado por essa maravilhosa saída que o Senhor providenciou em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Segunda-feira abençoada. E vamos para a luta aqui. Segunda-feira, geralmente, ela nos castiga, porque nós ficamos um final de semana de feriado e agora começamos de novo de forma preguiçosa uma semana. Beijo no coração. Deus abençoe você.